Olá, olá. Vamos continuar nossa aula de arte. Estamos falando sobre arquitetura e escultura no século XX. Vamos dar continuidade. Para começar, vamos falar um pouco sobre a arte de construir. Nossa, eu tô adorando esse módulo de artes. Não sei se você está gostando. Vai que você desperta aí um desejo de fazer engenharia civil, né? Então, o concreto armado, que provocou uma grande revolução na arte de construir, foi descoberto em 1868, 1868, por Monnier, um jardineiro francês que, em busca de um material mais resistente para a execução de seus vasos, passou a combinar cimento e ferro. Tá vendo? É da onde se menos espera um jardineiro, hein, gente? Utilizado na construção, esse material permitiu aos arquitetos projetar edifícios com as formas mais arrojadas que a história já registrou. Por exemplo, se você der a doida e falar: mamãe, sim, minha querida, eu vou fazer uma mesa com um design diferente aqui para casa. O que você tem que fazer? Você tem que usar ferro e cimento. Se você usar só cimento, a sua mesa vai rachar, vai quebrar, não vai dar certo, porque o cimento sozinho não se sustenta. É necessário ferro. Então, estudos desenvolvidos a respeito do concreto armado revelaram suas enormes possibilidades. A maior vantagem está na resistência que apresenta, resultante da combinação de dois materiais, que no caso é o concreto e o ferro, né? Uma mistura. O concreto é o quê? Vamos explicar. É uma mistura de cimento, água, areia grossa e pedra ou brita. Você não faz concreto com areia fina de reboco, você faz concreto com areia grossa, uma areia cheia de granulozinhos, cheia de pedrinhas. E essa massa chamada concreto, ela suporta de forma notável um esforço de compressão gigantesco. O ferro, por sua vez, é extremamente resistente à distensão. Você não pega uma barra de ferro e faz assim: vou quebrar. Você não consegue, você precisa de uma ajuda extra, de alguma ferramenta que te possibilite envergar o ferro. Para cortar, você precisa de uma esmerilhadeira ou de uma maquita para poder cortar o ferro. Certo? Assim, a técnica do concreto armado consiste em projetar peças adequadas a cada situação, de modo racional e econômico. Se as peças fossem fabricadas somente de ferro, seria absurdamente cara, porque o ferro é caro. E tem a questão também da rigidez, né? O concreto, ele propicia uma fluidez maior para você trabalhar e fazer formas mais diferentes. E essa junção, concreto e cimento, impactou tanto a arquitetura que, por causa dos ferros, agora são necessários menos vigas, né? Vigas mais fortes, mais robustas, mais estruturadas, que substituem uma outra, que seja duas fracas substituindo uma forte. E aí isso impactou no design dos prédios, no design das casas. Na casa onde você mora, provavelmente tem ferro na estrutura, que são as vigas, colunas, enfim, são importantes, é necessário ter. E se você mora numa casa de 2 andares, tem sim, com certeza, porque senão já teria desabado. Então vamos continuar. Vamos falar agora de Le Corbusier, cujo verdadeiro nome era Charles Edward Jenneret. Ele se colocou entre os mestres da arquitetura moderna com as obras Villa Lavoie, 1929, em Poissy, o pavilhão suíço na cidade universitária de Paris, e a capela Notre-Dame du Haut, em Rochamps. No seu trabalho em Poissy, a Vila Savoy, já apareceram seus famosos pilotes. Deixa eu explicar o que é pilotes. É pilotes, que não tem nada certo no i. Pilotes são, deixa eu achar aqui, ó,
A primeira delas foi o surgimento dos pilotes, conjunto de pilares que sustentam um prédio, deixando-o elevado em relação ao solo e permitindo a utilização da área do terreno em que foi construído. Sabe aqueles prédios? No Marista tem esses prédios, eles são bem antigos. É o que? Trata-se de um caixote gigante, né? Quando eu falo caixote é a forma, tá? E aí sustentado por pilares, que no caso são os pilotes, que sustentam um prédio. E aí embaixo pode-se estacionar. E aí eles são vazados, certo? Aí os prédios são suspensos. Então, Charles Edward, quando estava apresentando seu trabalho em Poissy, que é uma cidade, o trabalho é Villa Savoy, aí ele demonstrou os famosos pilotes, que até então era algo extraordinário, que ninguém nunca tinha feito. Então, daí surgiram os prédios que nós vemos hoje. Então, a construção separada do solo por meio de pilastras ou pilotes, com um jardim passando por baixo da casa, sistema de janelas horizontais, são características mais marcantes da arquitetura de Le Corbusier. Olha que interessante, janelas horizontais. Olha aí para sua casa, olha aqui atrás. Essa janela, ela é horizontal, certo? A maioria das janelas que nós vemos são horizontais. Aí você acha que sempre foi assim? Não, nem sempre. Gente do céu, esses cachorros nem são os meus, hein? É da vizinha aqui do lado. Então é importante assinalar que construções desse tipo só se tornaram possíveis por causa da invenção do concreto armado. Gente, adoro concreto, cimento, ferro. Ô, lasqueira! Mas foi durante a década de 1950, quando esse cara, Charles Edward Le Corbusier, trabalhou no projeto Chandigarh, a nova capital de Punjab, na Índia, que ele teve a oportunidade de apresentar suas propostas para uma nova linguagem arquitetônica e urbanística. Uma cidade moderna, segundo Le Corbusier, deve integrar perfeitamente na sua arquitetura e sua urbanização as duas coisas. Tem que integrar junto a arquitetura e a urbanização. O que é a urbanização? É as vias públicas, as árvores, coisas que não podem ser construídas em determinado lugar, porque não é tudo que pode ser construído em todo lugar. Aí por isso existe uma área na prefeitura de cada cidade para estabelecer o que pode ser construído em determinados lugares. Então, para esse homem, para Le Corbusier, é necessário que uma cidade moderna trabalhe essas duas coisas juntas, a arquitetura e a urbanização. E ele está corretíssimo. Inclusive, uma vez eu ouvi uma palestra de uma professora urbanista na robótica, fazendo o trabalho da robótica com os meninos, da Robostorm e da Alphatec. E ela disse que Goiânia tem um grande problema de urbanização, porque falta algumas coisas e tem outras em excesso. Eu achei muito interessante e isso impacta na sociedade, isso impacta no modo de viver das pessoas. Por exemplo, segundo as regras da urbanização, a cada 2 quilômetros, uma mãe não pode carregar um filho para a creche por mais de 2 quilômetros. Tem que ser perto da casa dela, tem que ter uma creche. Isso é urbanização. E aí? Tem? Não tem. Então, a cidade ela tem que ser construída em prol do ser humano, de fazer com que o ser humano seja bem assistido. Certo? Assim, os espaços devem ser claramente definidos e por isso propõe a separação dos centros residenciais dos centros administrativos e políticos, reunião das áreas de lazer e os traçados de grandes artérias retilíneas, movimento retinílico uniforme. Então, por exemplo, a Via Dutra, ela é um trem de louco. E é para correr mesmo, é para os carros irem sem miséria, certo? Aqui em Goiânia nós temos a Marginal,
nós temos a Avenida Contorno, nós temos a própria BR-153 no perímetro urbano ali, que tem uma maior fluidez de veículos. Então não dá para o pessoa, por exemplo, praticar ciclismo nesses lugares, não é legal, embora algumas pessoas façam, mas não é legal. Então a urbanização, ela trabalha com isso. Olha, aqui o ciclista pode usar, aqui pedestre pode usar, aqui somente carros podem usar, certo? Então é disso que ele está falando. Ele está errado? Não, ele está corretíssimo. Então a ideia dele é exercer uma grande influência na arquitetura moderna brasileira, principalmente nos projetos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, no caso, para a construção de Brasília. Brasília é esse modelo de cidade, né? Não tem esquinas, tem aquelas ruas largas e precisa contar muito com a educação de quem está dirigindo, com a educação de quem está andando. Na minha opinião, falta umas coisas lá, assim, para ela ficar um pouco mais aconchegante. Eu acho Brasília muito... Nossa, eu vou lá só pra quando precisa mesmo. Tipo, não é... Ah, vamos em Brasília! Não gosto. Não gosto, não é aconchegante, assim, sei lá. Não sei. É a impressão que me passa. Posso estar errado. Ok. Mas no Brasil, o uso dos materiais locais, as soluções encontradas por nossos arquitetos e a experiência arquitetônica armazenada lá desde o Barroco, principalmente o mineiro, Barroco mineiro, deram à nova arquitetura brasileira uma plasticidade vigorosa e desconhecida dos europeus. Ufa, que bom, né? Que bom. Algo genuinamente brasileiro. Então vamos ver as novas tendências agora da escultura, porque até agora nós falamos somente da arquitetura. Podemos distinguir 3 tendências dentro da escultura moderna. A dos escultores, que permaneceram ligados ao figurativismo de Rodin, outra que foi chamada de construtivismo, e outras ainda próximas ao abstracionismo e ao surrealismo. Os escultores ligados ao construtivismo, eles procuram expressar por meio de formas abstratas a mecanização da vida moderna. É mais ou menos aquele vídeo, aquele filme do Tempos Modernos, né, do Charles Chaplin. Em suas obras, tentam passar a sensação de movimento, pois essa é a realidade mais significativa que as máquinas criaram para a civilização do século XX. Já os artistas ligados ao abstracionismo veem nas formas da natureza sua fonte de criação artística. Entretanto, muitas vezes eles se inspiram em culturas diferentes da cultura europeia. Como a africana, por exemplo. Que eu acho, gente, a cultura africana ela é riquíssima. Mas não, o foco é cultura europeia. Não sei até quando nós vamos ficar nas saias, na barra das saias da Europa, né? Não sei. Eu espero que um dia isso acabe. Então, os escultores Constantin Brancusi e Hans Arp são famosos representantes desses movimentos. Brancusi, considerado um dos mais importantes escultores do século XX, criou formas geralmente abstratas que resultaram de um rigoroso processo de eliminação do individual e do acessório. Eu vou colocar as fotos na aulinha de vocês, tá bom? Desses elementos, chama-nos a atenção o valor plástico adquirido pelo espaço na escultura. Isso foi conseguido por meio de aberturas na massa escultórica. Essa inovação foi realmente revolucionária, pois a escultura, que tem por objeto a criação de volumes, incorporou nela próprio o vazio, que é exatamente o oposto do volume. A arte está sempre fazendo isso, né? Sempre brincando. E o mais interessante é que esses espaços passaram a ter a mesma função expressiva das superfícies maciças, como podemos ver na obra Forma Interna e Externa de Henry Moore. Eu vou mostrar para vocês, gente. Tá lá, já na aulinha de vocês lá escrita. É bem interessante, gente. Imagina isso daqui.
Aí isso daqui é oco. Aí aqui dentro tem uma coisinha pequenininha, certo? Então é preenchido por... tem o vazio e tem uma coisinha dentro. Inclusive achei bastante feminina. Depois vocês olhem e digam o que vocês acharam. Então, na verdade, toda a sua obra resulta de uma crença absoluta no valor expressivo das formas simples. Para compreender melhor isso, basta compararmos sua obra, O Beijo, de 1908, com a de Rodin, que tem o mesmo nome, feita em 1901 e 1904. A superfície de suas obras de mármore ou metal recebia primoroso polimento, eram bastante polidas, de modo a refletir os efeitos luminosos que acabavam despertando sensações táteis no observador. Com isso, os trabalhos de Brancusi superam a tradicional concepção de que a escultura é uma arte que se destina apenas à visão. Nesse caso, podia tocar, né? É preciso lembrar também que uma das características gerais da escultura moderna foi a pesquisa de novos materiais, do espaço, da transparência, da abstração, do movimento, da luz e da cor. E tudo isso impacta no resultado final da obra. Então ficamos por aqui. Fiquem bem. Comentem aí abaixo que você assistiu, para eu saber que você está assistindo as aulas, tá bom? Beijos. Fiquem bem.